Bom dia, pessoal! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre comunicação, né? E como ela é importante na nossa vida, no nosso dia a dia. A gente já falou um pouquinho sobre isso anteriormente, mas vamos retomar. Bom, a comunicação ela vem desde que o ser humano é ser humano, né? É óbvio que anteriormente, lá nos primórdios, né, do ser humano, a gente tem aí uma comunicação através de desenhos, né? A gente não tinha toda a tecnologia e os códigos que a gente tem hoje em dia. Mas sempre notou-se a necessidade de comunicar, né, entre os seres. Inicialmente a gente tem aí os desenhos, né, que eram feitos nas cavernas e em alguns locais, trazendo um pouco desse registro do que é o ser humano, né? Então, de como ele vivia, sobre sua cultura, tudo o que acontecia. Então, a comunicação ela é evidente desde o início da nossa vivência. E ela é extremamente importante porque é através da comunicação que a gente vai aprender um pouco sobre o outro, a gente vai conseguir transmitir aquilo que a gente quer para as outras pessoas e a gente vai ter esse enlace, né? Então eu gostei muito dessa imagem por causa disso, porque a comunicação é o que nos conecta, é o que conecta cada ser, né? Então ela é de extrema importância para todos nós, certo? Então, começando a falar sobre isso, a gente tem aí dois elementos-chave, dois elementos iniciais que são de extrema importância, né? Inicialmente, o emissor, né, também conhecido como remetente, que é a pessoa que vai aí transmitir essa mensagem, né? Vai começar essa comunicação. Quem vai dizer algo, quem vai escrever algo, certo? Então esse emissor, ele tem esse início aí, essa parte inicial da fala. E eu tenho o receptor, a pessoa que vai, óbvio, receber essa mensagem aí, vai captar essa mensagem, ok? Então, a gente tem dois elementos iniciais que são de extrema importância para a comunicação. Então quer dizer que eu sempre vou ter um emissor e um receptor? Óbvio que sim. Só que para que a comunicação ela seja efetiva, a gente precisa de alguns elementos a mais, tá? Primeiro deles, eu tenho aí, né? Então, do emissor, eu vou ter uma mensagem que vai ser passada para o receptor. Só que, ao mesmo tempo que eu tenho aí numa comunicação, por exemplo, entre duas pessoas, entre dois amigos, eu tenho um emissor e um receptor. Só que ao mesmo tempo que o emissor, ele transmite uma mensagem, o receptor, ele recebe, a gente tem a mudança de posição entre eles e a mensagem, ela pode, é óbvio que ela vai voltar. E o receptor, ele passa a ser o emissor e o emissor passa a ser receptor. Isso num diálogo aí, ao vivo, né? Um diálogo comum. Então, a comunicação ela é uma via de duas mãos. Ela vai, ela volta, tá? Então, não é somente eu vou falar o tempo todo e você vai escutar o tempo todo, não. A comunicação, para que ela seja efetiva, a gente tem que enviar uma mensagem e a gente tem que receber um retorno dessa mensagem, né? Um feedback. Então, por isso que a comunicação ela é um elemento essencial para o ser humano, ok? Além disso, então, a gente tem aí a mensagem que é transmitida entre esse emissor e esse receptor, né? E essa mensagem, ela é transmitida de alguma maneira, através de linguagens aí, né? Então, essa mensagem é a informação básica do que eu quero passar aí para esse receptor, ok? Só que só a mensagem é necessária e já tá certa a minha comunicação. A gente tem outros canais aí, outras formas também, outras coisas que são essenciais para que essa comunicação seja efetiva, como o canal. Através do que eu vou enviar essa mensagem? Eu vou enviar essa mensagem através de uma mensagem de texto pelo celular, eu vou fazer uma ligação para essa pessoa, eu vou colocar um anúncio no jornal, uma publicação numa revista, eu vou fazer isso de forma televisiva, né? Então, cada canal aí, né, cada mensagem é transmitida através de um canal,
né? Então vai depender muito da minha necessidade, de quem é ou de quem são os meus receptores, né? E qual é a grandiosidade dessa mensagem? É uma mensagem simples, mãe, cheguei em casa, tá tudo ok? Pronto, uma mensagem de texto resolve, né? Se eu preciso de uma mobilização em massa, né, para uma campanha aí, a gente, óbvio que o rádio, a TV, uma revista, um jornal vai ser um pouco mais efetivo, as redes sociais hoje em dia. Então, esse canal ele é de extrema importância de acordo com a mensagem que eu tenho a ser transmitida, ok? Então, a gente tem que tomar muito cuidado aí na hora de escolher o canal e o canal certo de acordo com o meu receptor, ok? Com a minha mensagem. Então, eu tenho que pensar num todo aí. Além disso, eu tenho que pensar no meu contexto. Qual é o contexto disso, né? Eu tô fazendo, essa mensagem, ela é uma mensagem formal ou ela é informal, né? Eu estou fazendo isso no meu ambiente de trabalho, não, é no meu dia a dia, é um amigo, é um familiar, é alguma coisa assim. Então, eu tenho que pensar em todo esse contexto para eu ter noção de como vai ser minha linguagem. Ela vai ser mais formal, mais informal, em qual canal eu vou colocar, para quem é. Eu tenho que pensar no todo dessa mensagem para definir esses pontinhos para que a comunicação ela aconteça de forma efetiva e eficaz, tá? Além disso, eu tenho o código. Como eu vou fazer isso, né? Às vezes uma imagem já diz tudo. Pus lá uma linguagem não verbal, né? Ela já disse tudo sobre o que eu preciso. Tá, mas dependendo da situação, não. Eu escrevi uma mensagem em inglês. As pessoas com as quais eu tenho que comunicar-me, elas são falantes da língua inglesa, vai ser efetivo, né? Então eu tenho que pensar nesse código. Olha, se eu falar de uma maneira mais simples, mais vai chegar a mensagem, a pessoa vai entender, eu vou ter o meu objetivo de mensagem, o meu objetivo de comunicação vai ser atingido ou não, né? Então eu tenho que pensar muito bem nesse código, nessa maneira. Vai ser de forma escrita, vai ser falado, vai ser com imagens ou sem imagens ou mesclado, né? Então, como eu vou fazer isso, certo? Então, a comunicação, para que ela seja efetiva, a gente precisa que tudo isso aconteça, tá? E aí, é o que eu disse, a comunicação ela não é uma via de uma mão, ela é uma via de mão duplas, ou seja, ela vai e ela volta. E como o emissor, ele passa a ser receptor e o receptor passa a ser emissor e assim por diante, eu tenho então uma comunicação que acontece de forma circular. Porque eu sou o emissor agora, em breve eu passo a ser receptor, né? Quando eu termino a minha fala, eu passo a ser receptor. O receptor ele passa a ter o papel de emissor e eu passo a ter o papel de receptor. E quem é o emissor vai ter que pensar em todos esses pontinhos aí que são essenciais, né? Na mensagem, o canal, o código e o contexto para que a comunicação seja efetiva e não tenhamos aí, né? O que a gente chama de ruídos da comunicação, tá? O que são esses ruídos de comunicação? São barulhos que eles acontecem? Pode ser. Mas quando a gente pensa em ruído, na comunicação, a gente não pensa apenas em sons, em barulhos. Eu penso num todo, tá? A minha mensagem, ela está escrita ou ela está sendo transmitida de maneira a que todos a quem ela se destina consigam compreender. O canal, ele é efetivo, né? Ele vai atingir essas pessoas. O meu contexto, né? A forma como eu vou falar, o meu contexto e o meu código, eles vão ser capazes de atingir esses meus objetivos e me ajudar a que eles sejam efetivos. Não adianta eu estar falando com vocês agora e eu ter barulho, óbvio, de caminhão, de bicho, de TV, de rádio atrás e vocês não conseguirem me ouvir. Isso é um ruído de comunicação através do som, né? Mas quando eu disse, por exemplo, o exemplo lá de inglês, né? Eu vou escrever minha mensagem em inglês. São todas as pessoas que eu preciso atingir que vão entender essa mensagem. Então, se eu escrever ela em português, será que eu não vou atingir melhor o meu público, né? Então esse código, será que ele não vai ser mais efetivo, certo?
Então se eu estou falando com pessoas mais jovens, né, e que têm acesso às redes sociais, se eu colocar na TV, será que eu vou atingir tão bem esse público quanto se eu colocar nas redes sociais? Né? Então, às vezes, se eu colocar nas redes sociais, eu atinjo o meu público aí, alvo, de maneira muito mais efetiva do que se eu colocar na TV, ou se eu colocar essa mensagem aí no rádio, né, numa revista. Então, vai depender muito de para quem, né? Então, esses ruídos de comunicação, eles são as falhas que acontecem na comunicação, seja porque a mensagem não foi escrita de maneira correta, seja porque o canal não foi muito bem escolhido, seja porque o meu contexto ele está fora daquele momento, a mensagem não faz parte daquele contexto, né? O meu código às vezes não é o certo. Então eu tenho que evitar esses ruídos, né, para que a mensagem ela chegue aí ao meu receptor, né, e seja transmitida de forma que a gente tenha sucesso nessa transmissão de mensagem. E por que é importante a gente falar sobre essa parte de comunicação? Porque quando a gente consegue entender quem é o emissor, óbvio que se a gente lê tá lá no jornal, uma publicação, no final vai ter o autor, eu sei quem é o emissor, mas se eu penso, eu conheço o meu receptor, né? Através do meu canal, eu já sei quem é meu receptor. Se eu estou lendo, por exemplo, uma revista Veja, os receptores podem ser os mesmos, mas podem ser pessoas diferentes. Elas têm objetivos diferentes, né? Se eu penso a quem, ela vai falar da vida dos outros, de personalidades aí, né? De grandes artistas, de pessoas assim, de caráter público. Se eu penso na Veja ou numa revista científica, ela vai ter mais o objetivo, a Veja, por exemplo, um objetivo político, né? De falar um pouco sobre, trazer informação para as pessoas. Então, se eu penso no meu canal, eu já penso quem é o meu receptor. Então, eu já sei um pouco sobre a função dessa mensagem, né? Eu já tenho meu canal, eu já tenho uma mensagem aí, né? Eu já sei quem é meu receptor. Através de conhecer cada um desses elementos no meu texto, no meu elemento de comunicação geral, eu já vou saber qual é a função dele, quem é meu receptor, qual o código que está sendo usado, se é uma linguagem formal ou informal, né? Qual é o meu contexto, né, dessa informação. Então, eu vou conhecer isso, eu vou ter muito mais facilidade de interpretar meu texto, de compreender esse texto, tá? Então, é de extrema importância que a gente conheça aí todos os elementos que fazem parte dessa comunicação e entenda efetivamente quais são esses ruídos, né? Se caso eles existam na comunicação, para que a gente evite esse tipo de ruído quando eu for ser o meu emissor, aí eu vou ser emissor dessa mensagem, ok? Então, isso é um pouquinho do que a gente precisa saber sobre comunicação. É óbvio que a gente pode aprofundar um pouco mais no tema, se a gente colocar em prática isso e começar a analisar os textos e encontrar esses elementos no texto, vamos nos tornar aí, né, pessoas mais críticas, pessoas que têm um conhecimento maior e um entendimento melhor do texto que a gente está lendo, ok? Então, fica aqui esse momento sobre comunicação, ok? Até breve, pessoal.